Senhor nosso Deus, mais uma vez o Senhor nos concede uma grande oportunidade em poder reunirmos em Tua casa, termos este companheirismo cristão, este companheirismo no amor divino. É o amor do Senhor que nos constrange reunirmos para um culto especial como este. Aceite nossa gratidão, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas. Seja generoso para conosco. Não impute os nossos pecados. Lembra que somos pó e tenha misericórdia de nós. E agora, bom Deus, queremos tomar a Tua palavra, meditarmos um pouquinho nela ou nelas e pedimos que o Senhor mova a Tua palavra em cada coração. Oramos agradecidos e pedimos estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Assentai-vos. Vamos cantar o número 330. A igreja já cantou, o irmão já cantou, já cantaram o suficiente, mas esse hino aqui está no meu coração. Vamos entoá-lo para a glória de Deus. A terceira estrofe diz: Quando medito no seu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Amém. 330. Descobri por que não estou acertando bem aqui. Tem o braço mais largo. Adoremos ao Senhor com esse louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Verdade? Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e florestas, o passarei do alegre osso a cantar, olhando os montes, vales e campinas, tanto vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor,
grande, teu filho dando ao mundo para salvar. Na cruz verter do seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, ela celeste então me transportar. Adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. É verdade? Amém, amém. Aí, lembrando da expressão de um irmão pastor, dizendo, nosso Deus é grandão. Deus abençoe, pastor Adalto. Pois bem, meus amados, a escritura que lemos é o que nós viemos fazer na tarde deste primeiro dia da semana. Reunirmos em torno da mesa do Senhor, como nós costumamos dizer, participar da comunhão. Mas o nosso Elias tem nos dito, e cremos que é a verdade. Irmão, vai ali. Veja para mim se eu deixei uma mensagem lá em cima. Que comunhão é falar com. Comunhão é falar com. Lembrando-nos do Senhor, a mensagem. Veja, está na pasta. Ah, irmão, está aqui, rapaz. Bem que eu peguei uma Bíblia maior, viu? Está aqui, desculpa. Obrigado. Então, nós às vezes dizemos, vamos à igreja, porque hoje é dia da Santa Ceia, é dia da comunhão. Mas o profeta diz que nós colocamos a coisa errada ou a coisa certa no lugar errado. O tomar a Santa Ceia do Senhor não é tomar a comunhão. Comunhão é falar com. Você tem que falar e receber a resposta para ter uma real comunhão com aquela pessoa. Então, ele tem nos ensinado, dizendo, você não pode ter comunhão através do rádio, através da televisão, porque você só ouve, você não fala. Agora, através do telefone, você pode ter comunhão, porque você fala e também ouve, não é? Também recebe. Então, ele nos diz aqui nesta mensagem, lembrando-nos do Senhor, ele diz, ao chegarmos à mesa do Senhor, a mesa do Senhor, como já expliquei aqui antes, cremos que o que chamamos de a comunhão é tomar o pão. Pomos
a coisa certa no lugar errado. Não é o pão que importa. Não é o pão que importa. Não é o vinho que importa. Esse é o pão kosher e o vinho. Mas o negócio é que comunhão quer dizer conversar com. Falar com alguém, conversar com alguém. E conversando com ele e lembrando dele o que ele tem feito por nós. Conversando com ele, lembrando dele. Acho que é a ocasião mais abençoada dos cultos. Está vendo? Toda hora da nossa vida deve ser uma comunhão com ele, falando com ele, orando, né? Em espírito, muitas vezes você não está falando, expressando palavras, mas você está orando no espírito. Senhor, ajuda-me. Senhor, guarda-me. Senhor, protege. Senhor, dá-me a tua graça. Senhor, dá-me paciência, e etc, etc. Então, toda hora da nossa vida deve ser uma comunhão constante com ele, com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Então, meus amados, ele usou uma expressão dizendo uma comunhão com o Senhor. Uma comunhão com o Senhor. É como um oásis num deserto. Olha, eu estava olhando no dicionário, o dicionário Aurélio diz que um oásis é um lugar coberto com uma vegetação. Um oásis em um deserto. O deserto é um lugar árido, é um lugar onde não tem vida. Digamos assim, as terras são arenosas, né? Não tem fertilidade ali. E você não encontra um lugar de refúgio, é um deserto abrasador. Mas um oásis é uma região coberta com a vegetação em meio a um deserto. Então eu fico lembrando de quando Israel saiu do Egito, Deus os guiou por que lugar? Pelo deserto. E, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim que eles, depois de 3 meses de viagem, veja que eles viajaram 40 anos. Depois de 3 meses de viagem, o povo ficou com sede e não tinha água. Não tinha água. Então eles andaram de valados em valados, porque é justamente no lugar baixo onde deve encontrar-se uma mina mais fácil, não é? Mas de andaram de um lugar para o outro, não tinha água. Foram de oásis a oásis, chegavam naquele lugar, coberto de vegetação no meio daquele deserto, mas ali não tinha água, era um lugar seco. E a Bíblia diz que Moisés orou e disse ao Senhor, Senhor, de repente esse povo vai me apedrejar. Então foi quando Deus ordenou que ele, Arão e os anciãos fossem até aquela rocha, e ele estaria lá naquela rocha para dar água, para saciar a sede de um povo sedento, um povo que estava morrendo de sede. Agora, vamos traduzir esse deserto para esse mundo em que nós estamos vivendo. Repito, o deserto é um lugar árido, onde não tem vida. Eu pergunto, tem vida para o cristão nesse mundo? É um deserto. Porém, nós temos encontrado um oásis no meio desse deserto, porque temos encontrado Cristo, temos encontrado aquela rocha das eras,
A Bíblia diz que aquela pedra da onde Deus jorrou água para saciar 2 milhões de pessoas com seus animais e tudo mais, aquela rocha, aquela pedra era Cristo. Amém. E nós, em meio a esse mundo deserto, encontramos ao Senhor Jesus Cristo, o qual tem saciado a nossa sede. Ele mesmo diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Falando do Espírito Santo que deveria receber aqueles que crescem nele, porque ele ainda não tinha sido morto, não tinha sido glorificado. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Amém. Israel teve aquele maná por 40 anos até entrar na terra prometida. E nós temos esse pão do céu, que é Jesus Cristo. Durante o tempo em que vivermos aqui, temos esse pão todos os dias da nossa vida. Então, o dicionário Aurélio diz: região, o Ásia é uma região coberta de vegetação, em meio a um grande deserto. É um lugar aprazível, amém. É uma coisa bela, agradável, deliciosa. E nesse oásis nós estamos. Por isso deveríamos, pelo menos deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Eu pergunto, o que é que mais te perturba? O que é que mais chama a sua atenção e coloca mais na sua vida assim um desespero? Qual é o seu desejo? Ora, amados, nós temos encontrado a vida. Amém. Então é colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então o irmão Branham está dizendo, uma comunhão com o Senhor é como um oásis em um deserto. É como uma nascente debaixo da lagoa, onde a pessoa que viaja, nós estamos viajando, nós somos viajantes, somos peregrinos aqui neste mundo. Nós não somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Nós pertencemos a um outro reino. Amém. Aí já me faz lembrar daquele escravo, né? Que estava trabalhando naquela fazenda em meio a outros escravos, porém ele era uma pessoa diferente. E os compradores de escravos passavam por ali para comprar aqueles escravos, e quem sabe, tinha uma visão mais profunda, né? Olhou para aquele escravo que mantinha-se com a cabeça levantada, o peito estufado, disse: eu quero comprar aquele lá. Aí o proprietário disse: não, aquele não está à venda. Ah, mas eu gostei dele, ele é diferente dos demais. Por que ele é diferente? O senhor trata dele de uma maneira melhor? Não, ele come lá na galeria junto com os demais. Ele se alimenta do mesmo alimento. Ele se assenta na mesma igreja, no mesmo templo. A mesma palavra que sai para um, sai para o outro também. Mas o que é que ele tem que ele é diferente? Aí o proprietário diz: por muito tempo eu quis saber, porque ele é diferente dos demais. O que acontece é que lá na sua terra, o pai dele é o rei da tribo. E ele, como um filho do rei, se mantém aqui com a cabeça levantada, peito estufado, dando testemunho que ele é filho do rei. E você, e eu, e nós. Não precisamos estar chomiringando, mendigando, esmolando, como se nós fôssemos aí, como o diabo diz que somos uma gentinha. Isso é uma gentinha, o diabo fala. Mas o irmão Branham disse: não, vocês não são uma gentinha, vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. Então devemos ser pessoas diferentes. Hoje na escola de Goiânia, o pastor Jonas disse assim, que o que conta não é a sua pregação, não é você dizer que é crente, que você é cristão e que pertence a isso e aquilo, não. A sua pregação é com a sua vida.
é o seu testemunho com a sua conduta, a sua maneira de comportar no meio desse povo que nem sequer sabe quem é Deus. Nem sequer sabe quem é Deus. Então o profeta continua. É como uma nascente debaixo da lagoa, onde a pessoa que viaja passando para e bebe a água até matar a sede. Isso é lembrar do Senhor, passando pela ordem da sua mesa, onde o peregrino que passa, que está peregrinando aqui na terra conosco, juntos podemos passar pela mesa dele e aí beber das suas bênçãos e da sua força e da sua palavra em companheirismo um com o outro, em torno da palavra dele. Isso é até as nossas almas sedentas serem satisfeitas. Esse é um lugar de revigoramento. Por isso o nosso Elias diz, você não pode sair por essa porta da mesma maneira que você entrou. Você precisa sair melhor. Pior você não quer sair, ninguém quer. Nós temos que sair melhor. Porque esse é um lugar de revigoramento. É um lugar que nossas almas se alimentam da palavra de Deus. O nosso corpo não, a nossa carne queria estar lá em casa, sentada lá, num sofá, com o controle da televisão na mão, e ponha num canal, e ponha no outro, e ponha no outro. Aí a nossa carne se sente bem. É verdade, irmãos. É verdade. Mas o índio respondeu a pergunta, quando perguntaram, ô índio, qual dos dois vence a batalha? Ele disse, depende daquele a quem mais se alimenta. Ele disse, olha, desde que o índio se converteu, há dois cães rosnando dentro dele. Duas naturezas. Aí, eles rosnam um contra o outro constantemente. Aí perguntaram, qual dos dois ganha a batalha? O índio respondeu, depende daquele a quem mais se alimenta. Se você alimenta mais a carne, olha, a carne vai ficar robusta, não é? E a sua alma vai secando, vai secando. Meu Deus, misericórdia, misericórdia. O nosso Elias disse, ou a sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa a sua fé. Não deixe que a glória do mundo paralise a sua fé. Tire você do arrebatamento, você está de posse dele. Não estamos preparando virgem nécia, estamos preparando virgem prudente para aguardar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então o irmão Branham disse, então, quando deixamos o local de adoração, revigorados, satisfeitos, saindo para nos encontrarmos com os problemas do deserto novamente, os problemas do deserto desta vida. Sim, um oásis no deserto, revigorando-nos. Amém. Bom, amados, essa é a maneira que o Senhor Deus tem preparado, né? Tem preparado para nós. Olha, eu creio que Deus restaurou a palavra, Deus trouxe tudo para nós, o que nós necessitamos para estarmos preparados para o dia da volta do Senhor Jesus. Até você sabia que você tem um outro homem dentro de você? Você sabia disso? Às vezes até a gente ouviu alguma coisa assim, mas não, né? Não deu muita atenção. Mas é verdade. O homem que está falando com vocês não estão vendo ele, não. Vocês estão vendo o homem de fora. Vocês estão vendo o homem carnal.
Mas o homem espiritual está do lado de dentro, falando com vocês. E o que alimenta da palavra não é o homem de fora, é o homem de dentro. Amém. O homem de fora, essa carne. Então, amados, a nossa alma, pensemos nisso um pouquinho, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Agora, por que ela tem sede de Deus? É porque ela veio de Deus. Amém. E ela deseja retornar, voltar para lá de novo. Por isso, Davi disse, a minha alma tem sede de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Irmão Branham descreve para nós que o servo, quando os cães selvagens o apanha, o agarra, e ele dá um puxão, né? E pedaços da carne dele, do corpo dele, fica lá nos dentes daqueles cães selvagens. Porém, ele sai correndo, logo ele levanta a sua cabeça para cheirar aonde tem água, cheirar aonde tem uma nascente. Deus deu para ele aquele instinto, aquele dom que ele pode perceber por milhas de distância. E ele corre, porque ele sabe que ele alcançando aquela água, ele alcançou o recurso de vida. Amém. E quando ele chega lá na água, os cães jamais o alcançarão. Ele pula na água e desce um pouquinho, lá na frente ele sai, e assim ele vai, e na água os cães perdem o faro dele. Agora, amados, segundo a Bíblia, os cães do inferno estão atrás de nós. Pedro disse que o diabo está bem pertinho de cada um de nós, bem pertinho, disse ele, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas o tal resistiu na fé de Jesus Cristo, porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o nosso Deus é o nosso refúgio. Amém. Então, simplesmente permaneça no seu lugar, permaneça na palavra. A palavra é Cristo. Permaneça em Cristo. Você está selado do lado de dentro e o diabo fica selado do lado de fora. Então, o irmão Branham disse assim, Davi diz que sua alma tinha sede de Deus, como o servo tinha sede das correntes das águas. O pequeno veado ferido, os cães arrancando pedaços do seu lado, e com um puxão ele escapou. E fica de pé, bramando, observando, cheirando com o sentido que Deus lhe deu. Pode sentir o cheiro de água por milhas, e levanta a sua pequena cabeça no ar, enquanto está perdendo sua vida através da perca de sangue. Ele foi atingido por aqueles cães selvagens. Muitas vezes nós somos atingidos também, porque somos humanos. Muitas vezes o nosso homem de fora, o nosso homem carnal pula na frente. Pula na frente. E os nervos vêm para a flor da pele. Aí dá até vontade de você falar assim, se eu não fosse crente, você ia ver. Não é verdade? Dá vontade de falar, se eu não fosse crente. Meu Deus, esse é o homem de fora, é o homem carnal. Então, aquele servo foi atingido por esses cães. E ele sabe que se conseguir chegar até essa nascente, que conseguirá viver. Nada vai pegá-lo então. Amém. Fique nessa nascente que você encontrou, nesse grande oásis, nesse deserto que nós vivemos. Nada vai pegá-lo então. Se você pudesse, se você conseguir chegar até a água, ele enganará todo cão que se pudesse pôr atrás dele,
pois ele sabe, ele encontrou o recurso de vida. Agora, o nosso Elias disse, quando a igreja chega a esse ponto, que Cristo significa tanto para nós, que temos sede de estar na presença dele e com cada um. Oh, isso é recurso que dá vida. Amém. Nenhum diabo poderá alcançar você. Até a própria morte já foi derrotada. Amém. Oh, que coisa! A própria morte, não é? O pior inimigo do homem já foi derrotada. Amém. Que Deus nos ajude. Nenhum diabo poderá alcançar você. A própria morte é derrotada. Oh, que esperança! Que lugar de revigorar-nos. E fazendo isso, lembrando-nos que Cristo foi aquele o qual tornou isso possível para nós. Olha, vamos lembrar da morte do Senhor, porque isso é o que nós viemos fazer. E você lembrando da morte de Jesus naquele dia no Calvário, você deve reconhecer o preço tão alto, tão caro que ele pagou. Pedro disse que não foi com ouro nem com prata que nós somos resgatados na nossa vã maneira de viver, que aprendemos com os nossos pais. Mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, incontaminado, imaculado. Amém. Lembrando que ele que fez isso possível para nós. Amém. Fazendo isso, lembrando-nos que Cristo foi aquele o qual tornou isso possível para nós. Foi ele quem fez essas coisas por nós. É necessário nos lembrarmos dele, pois lembre-se, certa feita éramos estrangeiros e sem Deus, gentios, levados por ídolos mudos. Mas lembre-se, Cristo morreu, não somente pelo judeu, mas por toda a criatura da raça caída de Adão. Foi por todos que ele morreu. Foi por mim e foi por você. Amém. Concluindo, vamos pegar aqui, abandonando tudo, será? Acho que não. Acho que é. Relembrar aqui que nós passamos há pouco tempo. O profeta diz assim: você fala sobre alguém abandonando algo? Você pensa sobre alguém que abandonou tudo? Vejamos o que Jesus abandonou por nós. Vamos lembrar, amados, que isso aqui não é um livro de história fictícia, mas isso é a realidade. Jesus desistiu de tudo. Ele tinha um lar no céu. Ele abandonou sua casa no céu. Ele veio à terra e nem sequer tinha um lugar aqui na terra para reclinar sua cabeça. Ele disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Oh, amados, pense um pouquinho nisso. Ele tornou-se peregrino. O profeta diz, ele não tinha que fazer isto, mas o amor o constrangeu a fazer. Porque se ele não vem para nos salvar, para nos redimir, através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Nós não fizemos nada para merecer. O profeta diz, sabendo que eu não fiz nada, ou que tive a ideia de fazer, ou que passou no meu pensamento, eu não fiz nada, você não fez nada, nós não temos participação nenhuma nisso, foi a graça.
Graça, graça, graça. Que quer dizer favor imerecido. Agora, abandonar essa graça vai tomar o quê? Torna-se o quê? Torna-se uma desgraça. Não é isso? Torna-se uma desgraça. Por isso, essa era uma era miserável, pobre, desgraçada, porque não tem a graça de Jesus. A era em que nós estamos vivendo. Então, o irmão Branda continuou a dizer, tão pobre, até que nem sequer tinha uma cama para dormir. As raposas têm covis, disse ele, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem nem sequer tem um lugar para reclinar sua cabeça. Vem? Mas o que ele ganhou com isso? Ele foi levado tão alto que ele tinha que olhar para baixo para ver o céu. Amém. Graças a Deus. Vamos dizer? Amém. Ele desistiu de sua filiação entre ele e o Pai. Para ser feito o quê? Para ser feito pecado por nós. Irmão Brana pergunta, vocês sabiam disso? Ele nunca praticou um pecado, mas ele foi feito pecado, porque nossos pecados estavam sobre ele. Ele não conheceu o pecado, porém tornou-se pecado por nós. Nossos pecados foram colocados sobre ele. E ele desistiu da filiação para se tornar pecado. E agora, então, ele pode tomar pecadores, torná-los filhos. O profeta diz, amém. Essa é a parte boa. Pegar pecadores e os tornar filhos. Quando ele desistiu da sua filiação para se tornar pecado. E agora ele pega pecadores e os torna filhos e filhas de Deus. Que privilégio. Amém. Deus não será subestimado em nada. Não, Senhor. Você não pode fazer isto, subestimá-lo, porque Deus cuida disso. O seu filho se tornou oferta pelo pecado para que ele pudesse comprar agora, pegar pecadores e fazer deles filhos e filhas de Deus. Oh, que coisa linda é isso! Amém. Agora, sim, Senhor, ele deu a sua força, ele se tornou fraco para que ele pudesse ser a nossa força. Ele é a nossa força, ele é o todo suficiente. Não precisamos de nenhuma outra força além da força do Senhor Jesus. Ele é a minha força, dia após dia. Amém. Profeta, irmão Branda, diz, sem ele eu cairia. Ele citando o que o poeta disse, sem ele eu cairia. Pense um pouquinho em você, sem Jesus, somos nada. Amados, que o Espírito Santo nos leve a pensarmos nestas coisas. Eu sempre estou dizendo que nós, seres humanos, temos a tendência de acostumar com tudo. Se acostuma com tudo. E o perigo vem quando se acostuma, então se acomoda. Se acomoda. Irmão Brando diz, não podemos deixar que isso torne uma tradição para nós. Nós acabamos de ouvir na voz do profeta, o profeta dizendo isso. Hoje é dia da Santa Ceia, vamos levantar e vamos também. Hoje é dia de oferecer o sacrifício, vamos levantar e vamos também. Tornou-se uma coisa familiar, uma rotina. Devemos vir com o nosso coração quebrantado, com uma sinceridade, uma humildade profunda no nosso coração, reconhecendo o que Ele tem feito por nós. Deus os abençoe. Nós vamos orar pelo pão, pelo vinho e, por favor, até que nós faremos a oração final, ninguém vai ao banheiro, ninguém vai levantar do lugar, vamos ficar em reverência.
estamos memorizando a morte do Senhor. Veja que ele disse assim, Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Estamos memorizando a morte de Jesus. Não estamos aqui chorando, descabelando, não. Porque, na verdade, ele morreu, foi sepultado, mas a sepultura não o deteve. Ele ressuscitou, trazendo para nós as evidências de que um homem pode viver mesmo depois de morto. Grande Deus, vivifique, ó Pai, a Tua palavra em nosso coração. Incendeia esta sede, ó Pai, essa sede por Ti, esta sede por Jesus, essa sede pelo Espírito Santo em nossas almas, em nosso coração. Como nós cantamos, eu quero mais e mais de Cristo. Venha, Senhor, sobre nós com uma porção maior do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, amém.